Olá! Hoje vamos fazer uma análise mais aprofundada de alguns conceitos centrais do direito civil aqui no Brasil. A ideia é usar como base uns trechos do Direito Civil Esquematizado, do Carlos Roberto Gonçalves. Ótima escolha. E o objetivo, assim, é tentar extrair aquelas ideias que mostram a lógica por trás, sabe? As nuances do sistema. Ok, vamos lá, vamos desvendar isso. Exatamente. E entender esses pilares, tipo pessoas, negócios jurídicos, contratos, é fundamental. Isso afeta tudo, desde uma compra simples no dia a dia até, sei lá, grandes negócios. Verdade. E vale lembrar, né? A gente teve aquela transição importante do Código de 1916 para o de 2002. Saímos de uma visão bem individualista para algo que valoriza mais o social, a boa-fé. Bom ponto. Começando pelo básico, então. As pessoas. Todo mundo tem capacidade de ter direitos, isso está lá no artigo 1º, mas nem todo mundo pode exercer esses direitos sozinho. Tem a questão da incapacidade, Isso. mas o que sempre me chama a atenção é como a lei trata quem ainda nem nasceu, ou o nascituro. Ah, o nascituro. É fascinante mesmo. O que pega aqui é essa proteção que existe antes mesmo do nascimento, sabe? Como assim? O artigo 2º do Código é bem claro nisso. A personalidade civil para valer começa com o nascimento com vida, ok. Mas a lei, ela já garante a proteção dos direitos do nascituro desde a concepção. Direitos como o quê, por exemplo? Pensa em herança ou uma doação feita para ele, a lei tá ali, tipo, guardando uma expectativa de direito. É um cuidado que começa bem cedo e já mostra um pouco dessa cara mais protetiva do Código Novo, né? Faz todo sentido. Ok, então temos as pessoas com seus direitos garantidos até mesmo antes de nascer. E como é que elas, na prática, criam ou mudam suas relações jurídicas? Aí entramos os negócios jurídicos, certo? A vontade em ação. Exato. A manifestação de vontade é o motor de tudo. Pode ser de uma pessoa só, tipo um testamento. Unilateral. Isso. Ou de duas ou mais, que é o caso da maioria dos contratos, né? Bilaterais ou plurilaterais. Mas o ponto-chave é, essa vontade tem que ser, bom, livre, consciente, sem problemas. E quando tem problema? Quando essa vontade não é tão livre assim. Dê uma olhada na parte sobre lesão. Parece um vício de consentimento um pouco diferente, né? Do erro, do dolo. Velador desse espírito do Código de 2002. A lesão, tá lá no artigo 157, ela acontece quando alguém, por uma necessidade muito grande ou por falta de experiência mesmo, acaba aceitando uma obrigação que é, nossa, muito desproporcional. Ah, E o mais interessante, não precisa provar que o outro agiu de má fé, com aquela intenção de se aproveitar, sabe? não precisa. Não, o foco muda, sai da intenção de quem se aproveitou e vai para o resultado. O negócio ficou objetivamente desequilibrado, então pode ser anulado. Ah, entendi. Então a lei está mais preocupada com a justiça do negócio em si do que só em punir quem agiu de forma errada. Precisamente, é uma proteção para a parte que estava vulnerável naquela situação específica, busca reequilibrar. É um vício de consentimento, pode anular o negócio. Bem diferente, por exemplo, da simulação. Que já é outra coisa. Totalmente. Simulação é um vício social. As partes fingem fazer um negócio, mas na verdade querem outra coisa, ou nada, para enganar terceiros. Aí a consequência é mais drástica, nulidade total. A lesão mostra bem essa busca por uma justiça mais concreta no contrato. Compreendido. E já que falamos de contratos, que são, né, a principal fonte das obrigações, aquele vínculo que liga credor e devedor numa prestação, dar, fazer, não fazer, eles começam, mas, bom, nem sempre terminam do jeito que a gente espera, né? Como é que o direito lida com o fim dos contratos quando não é pelo simples cumprimento? Ótima pergunta. Existem várias formas além do pagamento, da entrega certinha. A gente tem a resolução. Geralmente ela acontece quando dá algum problema. Tipo, ou uma das partes descumpriu o combinado, agiu com culpa. Ou então aconteceu algo totalmente fora do previsto, imprevisível mesmo, que tornou a obrigação de uma delas pesada demais, excessivamente onerosa. A tal da teoria da imprevisão. Essa mesma. Baseada naquela ideia antiga, a cláusula rebus sic stantibus. Quer dizer, o contrato vale enquanto as coisas permanecerem como estão. Se tudo muda de forma radical, o contrato pode ser desfeito, resolvido ou até revisto para reequilibrar. E se não teve culpa de ninguém?
nem essa mudança radical. As partes podem simplesmente desistir do contrato. Podem. Aí a gente entra na resilição. Se as duas partes concordam em terminar, fazem um distrato. É um novo acordo para acabar com o acordo anterior. Está lá no artigo 472. Ok, um acordo para terminar. Isso, mas a lei também permite, em alguns casos, a resilição por uma parte só. A chamada resilição unilateral. Uma pessoa decide terminar. Pensa na denúncia de um contrato de aluguel que não tem prazo definido, ou na revogação de um mandato, de uma procuração. Entendi. Então, mesmo com aquela ideia forte de que contrato faz lei entre as partes... O famoso pacta sunt servanda, né? Os pactos devem ser cumpridos. Exato. Se a gente amarrar todas essas pontas, Sim. a gente percebe essa tensão constante no direito civil. Por um lado, a força obrigatória dos contratos é super importante para a segurança jurídica, para as relações funcionarem. Mas, por outro lado, ela não é absoluta. Tem limites. Tem limites. Ela precisa ser equilibrada com outros valores, a justiça, a boa-fé, a necessidade de adaptar o contrato quando a realidade muda muito, ou quando já nasce torto, como no caso da lesão. Então, resumindo essa nossa conversa, o que essa exploração rápida pelo Código Civil nos mostra? Vimos a lei protegendo a vida mesmo antes do nascimento. A proteção ao nascituro, isso. A importância de uma vontade sem vícios, equilibrada, para que o negócio jurídico seja válido com mecanismos como anulação por lesão. Focando no resultado justo. E como os contratos, apesar de fortes, têm saídas para quando as coisas não vão bem, seja por acordo, por descumprimento ou por mudanças inesperadas. E aí fica a reflexão, né? Como todos esses mecanismos que a gente discutiu, a proteção lá do nascituro, a anulação por lesão sem precisar provar má-fé, a chance de resolver um contrato que ficou pesado demais, como tudo isso demonstra a filosofia do nosso direito civil hoje. Qual seria essa filosofia? Parece ser uma busca constante por harmonizar. Harmonizar a liberdade individual, a autonomia da vontade de cada um, com princípios maiores. Né? A proteção de quem é mais vulnerável, a boa-fé que tem que existir nas relações e a função social que todo contrato, todo instituto jurídico deve ter na sociedade. Onde exatamente fica essa linha divisória em cada caso? Bom, aí é o desafio de sempre. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num material bem importante para quem quer entender o direito civil aqui no Brasil. São trechos daquela compilação, Código Civil e Normas Correlatas, a 15ª edição que o Senado Federal publicou em 2024, atualizada até setembro, olha só. A ideia aqui é explorar um pouco como ela se organiza e destacar uns pontos-chave da nossa legislação que estão ali. Tem de tudo um pouco. Constituição, a LND, sabe, a Lei de Introdução, o Código Civil mesmo, claro, e outras leis ligadas a ele. Exatamente. E essa publicação do Senado, ela é ótima para estudo, para consulta mesmo. O legal é que eles se preocupam em manter atualizado, né, fidedigno. E vale lembrar, muitas dessas obras estão lá na livraria virtual do Senado, de graça, em e-book. Facilita muito o acesso. Bom, vamos começar pela base, então. Constituição Federal. O artigo 5º, né, aquele que todo mundo ouve falar, diz que todo mundo é igual perante a lei, garante direitos básicos, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, para brasileiros e estrangeiros que moram aqui. E tem coisas práticas ali, tipo o direito de pedir algo para o governo, obter certidões, e aquela garantia de que a justiça tem que olhar se um direito seu foi violado ou ameaçado, né? Sim, esses direitos fundamentais, eles não são só enfeite. Eles informam toda a interpretação da lei civil. A Constituição está lá no topo. Inclusive, um detalhe super importante do artigo 5º, o parágrafo 3º. Tratados de direitos humanos, se aprovados como emenda constitucional, ganham essa força toda, reforçam essa base. Interessante isso. Seguindo o fio, tem a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. É um decreto-lei antigo, 1942, mas ainda super relevante. O artigo 17, por exemplo, ele meio que barra lei, decisão estrangeira que ofenda, sei lá, a soberania, a ordem pública, os bons costumes daqui. Um filtro, né? Pois é, e tem o artigo 20 da LINDB, que é bem mais recente e trouxe uma mudança, assim, de mentalidade. Ele diz que decisão administrativa, judicial, não pode se basear só em valor abstrato. Tem que ver a consequência prática, sabe? Precisa justificar bem, mostrar que a medida é necessária, adequada, traz mais pragmatismo, eu acho.
Exatamente. Essa coisa de olhar a consequência prática parece essencial mesmo. Bom, e o Código Civil de 2002? É o coração da compilação. Nossa, a estrutura dele é gigante. Organiza bem, organiza a vida, né? Começa lá na parte geral. Quem são as pessoas para a lei, capacidade, domicílio, o que são bens, como nascem os direitos e deveres a partir dos fatos jurídicos. Aí entram os negócios jurídicos, os vícios tipo erro, dolo, prescrição, que é quando você perde o prazo para reclamar um direito. Exatamente. Ele estrutura tudo desde o mais pessoal até o mais complexo. Pensa, por exemplo, na definição de possuidor no artigo 1196. Diz que é quem age como se fosse dono. Ou, sei lá, regras de casamento. O artigo 1641, que obriga a separação de bens para maiores de 70 anos ou em outras situações específicas. Busca proteger, né? Evitar problemas. E a parte especial continua, é enorme. Direito das obrigações, base de quase tudo, né? Compra e venda, aluguel. Doação, seguro, mandato. Isso, contrato de todo tipo. Direito das coisas, que mexe com posse, propriedade, uso capião. Condomínio também? Direito de família, casamento, união estável, alimentos. Direito das sucessões, herança, testamento. Até direito de empresa tá lá. É um mapa completo. É um código que tenta dar conta da complexidade da vida civil hoje, né? Desde como a pessoa surge para a lei até a herança e a empresa. E além do código, a compilação ainda junta as normas correlatas. São leis específicas que complementam ele. Tipo, a lei do inquilinato, super importante. Lei de arbitragem, para resolver conflito fora da justiça. Lei de registros públicos. Lei de alimentos gravídicos. Exato. Mostra como o direito civil se conecta com tudo. Então, para a gente fechar um pouco a ideia, essa compilação do Senado dá um panorama bem estruturado do direito civil brasileiro. Sai da Constituição, passa pelas regras gerais da LINDB, entra fundo no Código Civil e ainda aponta para essas leis específicas. É bem completo. Sim. E para deixar uma reflexão final, tem o artigo 2035 do próprio Código Civil. Ele traz uma regra curiosa sobre a mudança da lei no tempo. Ele diz que a validade de um ato jurídico feito antes do Código de 2002 segue a lei antiga. Ok. Mas os efeitos desse ato, se acontecerem depois que o Código Novo entrou em vigor, aí já seguem a lei nova. Isso faz a gente pensar, né? Como o direito equilibra o respeito ao passado, a segurança jurídica, com a necessidade de se adaptar ao presente, aos novos valores. É um desafio constante.